vamos falar sobre a Trindade. Lá em cima o título é Unidade da Fé. Efésios 4, verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade de Espírito, não é unidade de membro. Unidade de Espírito. Então, um só Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Então, aqui está dizendo, se referindo a um só Espírito. A gente não pode parar aqui. Vamos lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, acerca da diversidade de dons espiritual. Fala do corpo. A unidade dos membros do corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quer dizer, o corpo celeste. O corpo pode ser a igreja, pode ser Deus, pode ser Jesus. Da igreja, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Para formar um corpo, precisa de membros. Não é um membro só. Alguns membros. O corpo de Deus é formado por 3 membros. Formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, são 3 membros que formam um corpo. Isso é corpo espiritual. Deus é o cabeça, Jesus o corpo e o Espírito Santo os membros, que somos nós. Quando se fala um Senhor, um Espírito, um batismo, unidade de Espírito, não é número de membros, é unidade espiritual. Vou dar um exemplo. Você e a sua esposa são um Espírito diante de Deus. Mas são quantos membros? 2. 2 membros que formam um corpo diante de Deus. A igreja, toda a igreja, forma um corpo, que é a noiva de Cristo, um só corpo diante de Deus. Então, quando fala que Deus é um corpo formado por 3 membros que formam um corpo espiritual. Existe pouca reflexão sobre isso. Mas quando você lê as 3 vidas, você passa a entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que formam um corpo. Adquira já o seu livro para que você tenha esse entendimento. Porque a palavra diz um só batismo, unidade de Espírito. Porque existem 2 batismos. O batismo com Espírito Santo, o batismo de fogo, e o batismo nas águas. Então são 2. Mas a palavra diz que é um só batismo. Unidade de Espírito. São 2 batismos que unidos formam um só em Deus. 2 senhores. Também são 2 senhores, não é um só Senhor. Você quer ver? Oséias capítulo 1, verso 7. Deus falando, olha o que Deus diz. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Mas os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Quem é o Senhor Deus da casa de Judá? Jesus. Jesus não é o leão da tribo de Judá? Jesus. Então, Deus falando de outro Senhor, que é Jesus. Então, quantos senhores são? 2 senhores. O Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, e o Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Amém? Então, gente, vale a pena o entendimento da palavra. Vale a pena você adquirir o seu livro. Peça já o seu. A Bíblia diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Não é conhecimento, é entender. Deus abençoe a todos. Peça já o seu. As 3 vidas. Pastor Gesiel Cruz.